mais assim, mais declarado. Ó. Esse mato aqui. Bom dia, tudo bem com vocês, galera? Hoje, dia 23 de novembro, conforme combinado no início de novembro, nós daríamos sequência à nossa entrevista com o seu Nilo Celso Brandi, aqui do Museu dos Balseiros. Nós já assistimos a primeira parte e hoje nós estaremos com ele novamente para ele dar sequência à história, toda essa trajetória que foi os balseiros que fundaram esse patrimônio histórico que a cidade de Itá tem, né? Onde muitos avós, bisavós de vocês, de colegas de vocês fizeram parte, né? E nós temos todo esse patrimônio rico em detalhes aqui com o seu Celso Nilo Brandi e vamos dar sequência na manhã de hoje, ok? Bom dia, seu Nilo, como é que o senhor está? Bom dia, tudo bem? E afiado para continuar o nosso papo, né? Que bom. Então, seu Nilo, nós estamos aqui de frente com essas fotos e eu gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho como era a amarração dessas balsas, como elas ficavam unidas, que a força da água não desmontava toda essa pilha de madeira. Bem, aqui nós podemos ver nessa foto aqui, que está assim bem identificado, né? Esse era o jeito que eles amarravam. Como é que isso era amarrado? Era tudo na base do cipó. Então, tipo assim, há um meio ano antes dessa balsa, enquanto que uns extraíam a madeira do rio, outros estavam catando cipó no mato. Então era tudo amarrado no cipó. Aqui dá para ver, por exemplo, assim, deve ser de 10 a 15 voltas que cada cipó faz ao redor desses troncos, amarrando com essa madeira em cima, que se chamavam travessias ou delatas, né? Então eram presas assim para fazer um acumulado para não perder durante a viagem. Por exemplo, o melhor cipó que eles tinham era o cipó São João. Porque o cipó São João, ele quando passa por baixo da tora, né? Ele está dentro da água, é lógico. E aí ele se mantém vivo. Então o cipó São João, ele cria broto e vai crescendo, mesmo que seja dentro da água. Então o cipó São João sempre foi assim o xodó do pessoal. Era o melhor cipó que tinha para fazer essa amarração. Mas um detalhe interessante, observa assim, ó, o cedro pesando 700 kg ao cúbico, ele fica 70% debaixo de água. Então se tu tens um tronco de 1 metro de grossura, você tem 70% debaixo de água. Então cada vez que o indivíduo lança o cipó para fazer essa amarração, ele tem que dar um mergulho na água. Então cada ponta de árvore tem 10 a 15 mergulhos do balseiro que vai amarrar isso. E isso faz com que de fato essa estrutura seja tão bem feita, mas ela tem que ser bem feita, porque ela vai ter que passar o salto de Ucumã. Então, por exemplo, assim, lá no salto era assim um teste definitivo. Realmente lá a prova era de fogo, né? Então, assim, quanto melhor amarrada a balsa aqui, mais fácil se passava pelo salto. Então, de fato, o cipó era o caro-chefe disso. Quando esses balseiros voltam, por exemplo, trazendo o dinheiro para Itá, um dos primeiros que vai receber os seus troquinhos era aqueles caras que tinham procurado cipó no mato, certo? Então esses caras, por exemplo, eles já tinham trabalhado um meio ano antes, né, buscando cipó para fazer essa amarração. Certo. Depois eles vão amarrando isso, quer dizer, muita gente não desceu pelo Rio Uruguai, mas foram balseiros pelo fato que eles, de fato, a vida deles foi toda vinculada à extração de madeira. Certo. Então esse é um detalhe muito interessante que a gente não pode deixar de lado. De fato, era desse jeito. Não existiam cordas, Não né? tinha Então eram corda cipós. e nem arame no começo. Então, de fato, era só no cipó mesmo. Em uma grande quantidade. Uma grande quantidade. Pode ver assim, ó. Tu pega uma árvore de 1 metro, ó. Quando tu faz essa circunferência, tu vai fazer 2 metros. Mais aqui por cima, quer dizer que cada cipó passando 10 a 15 voltas ao redor desses troncos, era muito cipó que era usado. Nossa. Muito cipó. Então, assim, eles voltando, por isso que assim, essas equipes balseiras que a gente identifica assim como os balseiros do Rio Uruguai, essa equipe, vamos dizer assim, ela era quase que meio que endeusada, assim, porque de fato as famílias muitas vezes rezavam para eles voltar bem. Porque eles voltando com as riquezas, com o dinheiro que eles traziam de Santo Tomé, todo mundo ganhava os troquinhos dele. Então, esse foi de fato assim que a gente fala, que os balseiros trouxeram o primeiro movimento econômico para Itá e a região. A gente não está blefando, isso de fato era desse jeito. Então vocês conseguem imaginar,
A coisa mais primitiva é puxar cipó no mato. Certo. Mas era necessário. Sem cipó não tínhamos balsa. E era tudo o que era extraído da natureza. Tudo da, Tudo da tudo, natureza. De fato, o pessoal, a migração acontece aqui em Itá e eles de fato sobrevivem da natureza. Certo. Por isso que assim, quem veio morar aqui foi biólogo, porque da natureza eles tiveram que se manter vivos. Né? De fato Certo. foi assim. Sim. Né? Eles foram geográficos, porque eles tiveram que conhecer a geografia, vamos dizer, conhecer a geografia do Rio Uruguai, que era vamos dizer, que hoje é um teste para muita gente ainda, né? Eles foram matemáticos, porque todo o balseiro olhando para uma árvore já definia quanto em cúbico isso daria, entendeu? Sim. E assim, vamos dizer, foram químicos, né? Eu sempre falo assim, quando uma noninha pega de uma batatinha para fazer crescer o pão, uma mulher dessa é doutora em química. Exato. Né? E isso se transforma numa grande história. Claro que daí tem um outro detalhe, por exemplo assim, e línguas. Já pensou se um alemão morando do lado do italiano? Olha a dificuldade de língua. Verdade. Por isso que eu acho assim que o alemão e o italiano, se você amarrar os braços, eles não falam. Quer dizer, de repente foi por uma necessidade que se teve num certo momento aqui nessa região. Sim. Fica muito claro? Pode ser. Vamos lá. Consegue? Bom, aqui estamos diante do cedro. Essa madeira que foi a madeira mais exportada pelo Itá. Olha só, desse jeito se conta a idade da árvore. Cada anelzinho desse que corre aos sentidos, né, ao redor dessa árvore formam a idade da árvore. O cedro, ele é uma árvore diferenciada no mato. Observa que ele está centrado aqui assim, ó, todo ele fora do centro. O cedro, ele é o majestoso no mato, ele nunca fica inclinado. Então, essa lateral estreita aqui para cima é muro acima. Ele põe material para o lado de baixo para se manter no equilíbrio, para ser uma árvore reta. Então, o cedro tem todos os detalhes diferenciados das outras árvores. Então, isso aqui foi a primeira economia da nossa região, certo? Então, isso aqui, né, essa extração do cedro, de fato, foi o nosso primeiro ponto econômico da nossa região. Que interessante, né? Qual o tamanho desta árvore, seu Nil? Bom, ela tem 1,80 m no tronco lá embaixo, no pé. Eles cortavam o cedro no pé e ponta. Ia todo o tronco dela inteiro para a água, certo? Certo. Por isso que o boi tinha que fazer muita força, muitas vezes, para deslocar esses pesos maiores assim para a água. Uma árvore desse tamanho, 1,80 m, ela ia água abaixo. Água abaixo. Então ela fica 70%, por exemplo, até nessa altura ela vai dentro da água. 30% ela fica fora. Isso permite que os balseiros podiam ir em cima dela e não tinha problema de naufrágio. Então o cedro, como ele pesa 700 kg ao cúbico, né, ele é 30% mais leve que a água. Então o cedro, por esse detalhe, era o carro-chefe deles. O carro-chefe. É o carro-chefe deles. Muito interessante. Olha só o tamanho desta árvore. Esse tronco, né? Aqui estamos diante da faculdade dos balseiros, certo? Os meninos, a partir dos 12, 13 anos, eles começam a serar com esses cerotes pequenos. Eles têm que aprender. A partir do momento que um jovem atinge 18 anos, aí tem que pegar o cerote grande. Então o pai e a mãe, assim, os filhos eram meio que mantidos assim, bem criados até 18, mas completando a maioridade eles têm que ir para o trabalho. Assim, a lógica de fato da nossa geração que veio nessa migração para cá foi para desbravar. Então isso estava no sangue dos pais, eles faziam filho de fato para o trabalho. Então certo. De fato isso é regra. Por isso tinha grande número de filhos, grande número de filhos. E assim, ó, o linguajar do alemão, muitas vezes seu filho atingisse 18 anos, e aí às vezes o pai ainda pergunta se ele era capaz de fazer isso. O italiano já dizia assim, você vai fazer. Ah, sim. Percebe a diferença do próprio linguajar? O italiano sim. Sempre foi mais duro com os filhos do que os alemães. Então, de fato, assim, a história começa aqui. Uma educação mais rígida, é mais né? rígida, de fato, assim, mais para o trabalho. Isso aqui são os chamados viradores. Uma ferramenta dessa, um homem se multiplica por 5.
Tu faz a força de 5 homens com uma ferramentinha dessa. Isso aqui era para rolar as toras, rolar a árvore. Então tu põe isso aqui embaixo, uma alavanca aqui, tu apoia no ombro, tu faz muita força, certo? Isso daqui era na hora da extração. Esse barulho aqui é o chamado guiza. Isso é baseado na cobra cascavel. Esse barulhinho significava para o boi o esforço. Mas assim, para os jovens de hoje entender isso com mais facilidade, é que nem você faz a primeira no carro. Você ainda não sabe se vai sair esse peso do lugar, mas você vai fazer um esforço. Então, assim, esse barulho simbolizava para o boi, de fato, o esforço, sabe? Então, isso aqui... Por isso que, assim, quando algum boi se machucava, que tinha que ser sacrificado, eles choravam, sabe? Porque, de fato, assim, na tecnologia que nós temos hoje, como é que podia fazer essa referência? Se quebrar uma peça de um carro, tu vai na oficina, já troca, essa peça trocada é melhor que aquela que estava. Certo. Só que um boi levava 3, 4 anos para repor nessas condições de costume que esse boi tinha para o trabalho. Sim. Então, de fato, ensinar, né? de ensinar, sabe? De aprender tudo isso. Então, de fato, são histórias. Bom, mas eles também tinham, vamos dizer assim, o cuidado com os bois. Observe, isso aqui é a física, isso aqui vai na tora, tá? Então, isso aqui vai na tora e na corrente da tora até no primeiro coice, que diziam, né, que era o primeiro boi. Aqui temos um destorcedor, observa. Isso distorce a corrente caso a tora chegaram lá. Então, isso era para evitar acidente com os bois. Para a segurança, dos animais. Boi, tá? Bom, os balseiros, quando faziam as casas, ou para farquejar grandes vigas, isso aqui é o chamado a valdora, tá? O italiano chama isso de valdora. Observa que ela está um pouquinho fora do esquadro em relação ao cabo. Se nós virar essa ferramenta nesse sentido, observa assim, ó, o cabo vai estar passando aqui e aqui temos uma folga entre o cabo e a ferramenta. Isso era a hora, quando o indivíduo está farquejando uma madeira, que tu não vai bater teus dedos na quina da madeira. Então, antigamente, se alguém se machucava, ele se machucava, tinha que continuar trabalhando e sofrer, né? De fato, era assim. Hoje nós temos, por exemplo, CIPA no Departamento de Segurança, tem todo o atestado médico e as pessoas continuam se machucando, sabe? Então, de fato, às vezes a gente parece assim que retroagimos em algumas coisas. Tá? Em muitas coisas, né, seu Nilton? Então, isso aqui era uma ferramenta para as pessoas não se machucar. Tá? Tinha o detalhe para segurança. Para evitar a segurança. Interessante, pessoal, né? Tá? Então, isso tudo são coisas interessantes. Essa corrente aqui é a corrente que ia da tora até os bois. Então, isso aqui são tudo ferramentas utilizadas por eles. Isso aqui é a broca. Isso aqui eles faziam os grandes furos em cima para, de certa forma, colocar alguns pinos nas toras para que o cipó não deslizasse para os lados. Sim. Então, isso era também um fator de segurança para não desmantelar a balsa descendo o rio. Então, temos tudo isso. Né? É interessante. Aqui nós temos as famosas capas de chuva, tá? Isso aqui é um produto que o balseiro usa, porque isso aqui cobre o cavaleiro, o cavalo e as encilhas. Observa só. Olha só. Então isso aqui era a capa que os balseiros andam durante a chuva para procurar madeira. Então eles dirigem o cavalo desse jeito, um chapéu de feltro na cabeça, não molha a cabeça, e eles estavam protegidos. Como também isso era uma ferramenta de uso pessoal para quando você era recebido por um amigo teu. Por exemplo, eu chegava num amigo meu, ele não tinha estrutura para me dar uma cama e cobertor. O indivíduo só chama ele para dentro e oferece a sala. Então você vai dormir, põe essa capa embaixo, né, pelo soalho, e também tu se cobre com ela. Correto. Então, além do colchão, era o chamado cobertor. Nossa. Porque a nossa região sempre teve o habitat da onça. Então isso foi, vamos dizer assim, você não poderia dormir ao relento. Tá? Porque a onça tem aquele sentido lá. Se você estiver observando ela, ela não pula. Mas se você estiver com os olhos fechados observando outro lugar, ela pula. Né? Sim. Então o pessoal sempre tinha aquela história. Vamos chamar o indivíduo para dentro, né? E aí, né, ele se acomoda ali. Uma proteção contra o ataque dos animais. Corta. Bom, as primeiras casas que o pessoal começou a fazer ali eram chamados rachões, que eles lascavam os palanques longos de 3 metros e encostavam isso. As ferramentas usadas para isso eram essas cunhas de ferro aqui, ó, certo? Então pode observar isso. Então eram cunhas grandes, né, que fizeram essa rachadura. E isso daqui é a mareta. Observa só, olha quanto suor uma mareta dessa não tirou do pessoal.
Para arrebitar desse jeito, uma marreta dessa foi muito usada. Então as casas, as primeiras casas que foram construídas aqui, foram feitas dessa forma. Então, assim, nos anos 20, até nos anos 30, quando eles começaram a cerar já com serota. Então a história das casas começa assim, bem primitivo, né? Bem mais para frente. Deixa eu só desligar meu... Bem, agora vamos falar um pouquinho como é que era a vida, a alimentação desses balseiros. Então vamos dizer assim, como é que isso começa? Sempre pela natureza. Aqui nós temos uma moenda de pimenta, tá? Então essa aqui é uma moedorzinha de pimenta. Isso aqui já é uma moenda de café, certo? E aqui já temos uma moenda de carne, tá? Aqui nós temos um cilindro de pão, ó. Observa que isso está totalmente de madeira e funcionando, certo? Aqui, agora vamos falar como é que eles se alimentavam no mato. Eles faziam uma corrente, um tripé e uma garateia com 3, 4 panelinhas. Assim eles faziam a comida no mato. Então, de fato, assim, os balseiros, eles faziam muita força, mas eles também se alimentavam bem. Tá? Então, de fato, isso era uma regra comum entre eles. Tá? Bom, aqui nós temos uma gamela. Isso aqui é uma extração da raiz do cedro. Então, só da raiz do cedro que dá para fazer essas orelhinhas aqui. Então, vocês observam, já é uma gamela bem antiga e ela ainda está praticamente inteira. Eram as bacias de antigamente. Eram as bacias deles. Então, de fato, assim, eles tinham as fórmulas deles, mas eram desse jeito que eles se posicionavam. Então, tudo o que o balseiro vivia era da natureza. Né? Certo. Então, vamos dizer assim, se você vê que eles faziam muita força, que eles eram muito arrogantes, arrojados, vamos dizer assim, de fato, eles faziam muita, né? Eles tinham de onde pegar. E isso, de fato, vinha da natureza. A natureza que fornecia tudo. Tudo isso para eles. É bem interessante, né? Bom, isso aqui é uma bússola, tá? Isso aqui é uma ferramenta de precisão que eles, de fato, precisavam. Por quê? Quando eles se deslocavam mato adentro, sem ter rumo, sabe, sem ter sinalização nenhuma, então eles, através da bússola, conseguiam se achar de volta. Então a bússola sempre foi uma ferramenta de precisão para cada balseiro. Quando ele entrava mato adentro, quando se deslocava em maiores distâncias. Então tudo isso, de fato, foi interessante. Bom, esses balseiros também vieram de uma região. Então vocês sabem que, por exemplo, toda a nossa imigração acontece da Europa para o Brasil. Essa aqui é a moeda, é a águia de duas cabeças. Então essa moeda é o dinheiro da Alemanha, tá? Aqui nas costas fala o Deutschlandreich, seria a Alemanha rica. Essa aqui é de 1894. Então essa moeda pagava realmente a passagem dos europeus vindo para o Brasil, certo? Bom, aqui nós temos uma outra moeda interessante. Isso aqui foi em 1889, quando a nossa proclamação da República, o nosso dinheiro passa a ser réis. Então essa moeda passou a ser a nossa moeda. Essa moeda aqui foi muito interessante para a nossa região. Isso aqui é o 400 réis, que foi fabricado em 1925. Então, por exemplo, assim, as nossas propriedades, todos os balseiros sabem bem disso, mas quem não é colono, que tem que entender a mesma situação. Uma colônia de terra, ela tem 240 mil metros quadrados de área, certo? Isso também é a mesma área quando se fala em 10 alqueires ou 25 hectares. Uma colônia de terra custava 2.000 réis, o chamado que os balseiros entendiam muito como 2 contos de réis, tá? Então, se nós temos uma moeda de 400 réis, multiplicando vezes 5, vamos atingir 4 vezes 5, 20. Então, 5 moedas dessas, se adquiria uma colônia de terra. Nossa! E essa moeda aqui fez todas as negociações enquanto, né, se comprava propriedades aqui na nossa região toda. Toda a nossa região foi negociada com essa moeda. Com essas moedas. Então, de fato, assim, as moedas foram muito interessantes, né, para nós aqui. Então, assim, tudo que, vamos dizer assim, o que a gente mostra aqui, de fato, temos como provar isso. Né? Certo. Então, essa história é verdadeira, tá? Por exemplo, aqui nós temos as primeiras ferramentas que ergueram casa aqui no Itá. Tá? Isso daqui é o chamado nível. Isso aqui tem 12 centímetros de comprimento. Esse óleo ainda funciona que está aqui dentro. Percebe que ele desliza para um lado para o outro. Tá? Esse nível está inteiro ainda, está intacto. Então isso aqui foi as primeiras ferramentas que começaram a nivelar e esquadrar coisa aqui nas casas aqui em Itá.
Então veja bem, isso tudo são ferramentas de 100 anos. 100 De anos. 100 anos. Então tudo isso é interessante. Nossa, Né? muito interessante. Esse daqui, ó, é o lampião que descia com os balseiros. Esse aqui foi pelo menos 50. Aqui temos o lampião. Esse lampião era top de linha naqueles anos dos balseiros, certo? Por que ele era importante? Aqui tínhamos um pistão. Esse pistão aumentava a luminosidade quando era necessário. Então aqui nós temos todos os obstáculos do rio. Então o prático de balsa tem que ter isso aqui tudo na cabeça. Chegando num dos obstáculos, que está anotados aqui, um indivíduo da balsa vai lá e injeta pressão no combustível, aumenta a luminosidade. Então isso aqui era top de linha para os balseiros naquela época. O único momento que esse lampião não conseguia contribuir para a visão dos balseiros era no breu da cerração da noite. Tá? Breu da cerração da noite. Quando tudo é escuro que você não vê um palmo na frente do nariz, sabe? Nossa. Então isso era difícil. O que o prático, aí entra em ação a capacidade do prático. Ele tem uma embarcação, tem toda uma tripulação no comando e ele tem que, de fato, se sair dessa situação. O que ele faz então? Ele usa a sonorização para se localizar em cima do rio. Nossa. Por exemplo, um grito dado e uma resposta pelo eco, chegando de volta em 1 segundo, significava para o prático 350 metros. Então, por exemplo, se o rio tem 1000 metros de largura e ele gritou para o lado da Argentina e esse eco volta para ele somente em 3 segundos, está dizendo que estamos a mais de 1000 metros do barranco da Argentina. Automaticamente nós estamos lambendo o barranco brasileiro. Então tem que ser uma atitude rápida do prático. Então ele grita uma senha, por exemplo, Corrientes. Os da frente, os 4 que estão no comando da frente, tem que remar para a direita, para o lado da Argentina. Enquanto que os 4 de trás da embarcação tem que remar para o lado brasileiro. Então, de fato, assim, desse jeito que eles deslocavam essas plataformas. Uma coordenação. Uma coordenação entre todos eles. Por isso que quando a gente fala equipes balseiras, tinha que ter sintonia, era por esse detalhe. Então, de fato, assim, uma senha gritada pelo prático, os 8 remadores ou mais, né? O tempo do eco era a distância. Era a distância. Vou dizer assim, se o eco voltasse em 1 segundo, estávamos a 350 metros. Por exemplo, estamos a 1000 metros, o Rio Uruguai tem 1000 metros. Se esse eco volta em 1 segundo e meio, praticamente em 2, de ambos os lados, estamos no meio do rio. Então a viagem prosseguia. Esse era o jeito que eles tinham. Então, de fato, o prático de balseiro, quando a gente fala que o cara era um cara diferente, de fato dá para entender. Porque assim, ó, vamos ligar com uma história de piloto de avião. A gente embarca num avião e esse avião decola, esse piloto coordena tudo isso. Ele levanta, sobe, nivela e desce lá onde ele quer descer. A gente acha isso ao máximo. Só que o piloto de avião é só olhar no painel, está tudo escrito ali, o que está acontecendo e o que ele tem que fazer. O prático de balsas tinha que se descobrir com a cara e a coragem. Instintivo. Tem que, de fato, ter uma... Ele era um cara diferente. Então, de fato, assim, a história dos balseiros, ela é importante porque os caras, do nada, tiveram que tomar atitudes. A tecnologia fica no chinelo, né? Hoje, vamos dizer assim, tu vai analisar essa tecnologia. É difícil entender como é que os caras se viravam desse jeito. E era desse jeito. Impressionante. Bom, aqui estamos diante de um trabalho de aula feito com uma professora, né, Dona Mara Suri, que trabalhou a história dos balseiros anos atrás com os alunos. Então esse material aqui foi resgatado pelos pais dos alunos e levado lá no colégio, lá no Valentim, né? E eu levei os balseiros, lá podem observar que tem os senhores de mais idade aqui. E em primeiro momento se une para esse debate todo balseiros e alunos. E logo em seguida, então, todo mundo vai trabalhar. Pode ver que tem alunos trabalhando, confeccionando a balsa, tem professores, tem os balseiros. Então, isso aí é um trabalho em conjunto entre o Colégio Valentim e os balseiros. Então, sai essa balsinha aqui. Mas o importante é mostrar o seguinte, ó, isso aqui é o sistema de gravata que esticava essas balsas. Tá? Por isso que quando a gente fala que as balsas eram grandes, compridas, é por causa desse sistema de gravatas.
O difícil no mato era achar essas madeiras com mais de 15 a 18 metros. Então isso era um limitador de largura da balsa. Por exemplo, se essa madeira aqui, também chamada de lata, fosse de 15 metros, se nós temos 10 árvores de 1,5 metro aqui dentro, já temos 15 metros. Então, vamos dizer, esse limite era assim. Os pelotões eram entre as madeiras mais próximas no seu tamanho. Por exemplo, a árvore com 10 metros aqui, a de 12 aqui. Então, para não sobrarem muito vácuo no meio, porque isso era perigoso para os balseiros não pisarem para baixo no escuro. Então, isso aqui, de fato, foi um trabalho assim, muito interessante. E assim, ó, esse é o detalhe mais importante que eu acho nessa história toda. Hoje nós temos alunos já maiores, né, que vêm aqui e perguntam onde está a nossa balsa. Quer dizer, esse aluno que esteve aqui prestando atenção, hoje ele se sente dono dessa balsa. Então esse é o lado positivo que eu vejo. Que de fato, alunos que contribuíram com essa construção aqui, fazem parte dessa história. Então, por isso que assim, todo investimento em aluno que a gente faz é um grande investimento, que isso vai ter retorno no futuro. Essa história aqui é uma história diferente, certo? Mas ela não deixa de ser uma história de balseiro. Pensa vocês. Em 1949, esse senhor aqui, que está aqui, que é o noivo aqui, descendo o rio, desmantelou a balsa no Salto de Ucumã. Bom, automaticamente ele tem que tentar salvar a história, então eles encostam logo abaixo para buscarem mais cipó no mato e tornarem a amarrar melhor. Onde eles encostam a balsa, temos um morador morando, que é o pai dessa guria, dessa noiva aqui. Então eles chegaram a se conhecer e se conversaram. Ele disse para ela que o ano que vem ele vem buscar ela, vamos dizer, em 1950, então ele iria buscar ela. E isso de fato ocorreu. Então em 1950, descendo a balsa, né, ele vai lá e traz ela de volta para o Goiôém. Então eles moraram 15 anos no Goiôém fabricando balsas, né? Então essa história de fato, vamos dizer, esse casamento, ele foi montado em cima de uma balsa. Em cima da balsa? Em cima da balsa. Casal. É, esse casal aí. Ela hoje ainda está viva, né? Ela que relatou essas histórias todas, ela que escreveu essas histórias todas aqui, né? Então, assim, são histórias e mais histórias que a gente tem para contar. Histórias sadias, que de fato assim ocorreram e que o pessoal viveu feliz, né? Então, esse é o lado positivo da história dos balseiros. O senhor tem uma foto deles mais recente? Ela tá ali fora. Deixa eu ver onde é que tá. Deixa eu ver aqui. Ele faleceu em 81, eu acho. Mas ela tá viva ainda. Mas ela está aqui fora, se a senhora quiser pegar ela lá fora. Tá? Então vamos ligar aquela história ali logo. Deus. Esse aqui então é aquele senhor que disse que vai buscar essa guria, né? Em 1949, ele dizendo que em 50 ele vai buscar ela. E aqui está essa senhora. Então, essa senhora, de fato, foi que casou-se em cima da balsa, né? Que criaram esse processo todo. Ela hoje está viva e muito sóbria, né? Então, ela escreve todo esse relato para nós aqui. Aqui estamos diante de um jogo de quarto. Então, assim, a partir de 1940, os mais abonados, que a gente diria assim, né, os que mais tinham dinheiro, começaram a fazer esse tipo de jogo de quarto. Então, isso aqui era um quarto do casal, né? Isso aqui era ainda na base do capim, era antes da palha de milho, que o milho é implantado aqui nos anos 50 e lá vai, né? Então, de fato, esse era o jeito. Observa, isso aqui eram os quadros de parede. Por isso que antigamente um noivado durava 1 ano e meio, 2 anos. Enquanto noivado, a noiva que projetava as frases do quarto, sala e cozinha. Isso aqui é uma frase de quarto, certo? Então essa é uma história de quarto. Esse vestidinho estava na comunidade, então todas as meninas eram batizadas com ele. Então não tinha aquela história de alguém mais chique ou menos chique. Todo mundo era igual, tá? Esse bercinho aqui veio em 1925 de Montenegro de carroça para Itá. Então isso aqui era da minha família. Até eu fui criado dentro. E eu devo admitir que ser bem puxado, um peso dentro, era uma morfina. A gente não reclamava muito, que a gente dormia mesmo. Lendo? Isso daqui, uns pensam que é uma panela, mas gente, isso aqui de fato era um salvador da pátria para os quartos, onde, vamos dizer, a mulher para não sair de casa à noite. E muito machão também mijou no pinico, tá? Então, de fato, isso aqui
é uma história que começa aqui com os balseiros também. Então, Era o banheiro de dentro de casa. É um banheiro que estava dentro de casa, tá? De manhã, urinol, né? É um urinol que o pessoal de manhã leva embora e faz a faxina. Bom, aqui estamos diante da maior pescaria que aconteceu aqui em Itá. Então o Pedrinho, o Matheus e o Pedrinho Vaz que pescaram o maior peixe pescado aqui. 64 quilos, era um pintadão, um surubi, né, em outras palavras. Então isso aconteceu aqui, nessa região aqui. Então de fato assim foi o maior peixe pescado aqui. Aqui temos, é uma história que hoje está submersa, mas esse camarada aqui está com um pé em Santa Catarina e um no Rio Grande. Todo o Rio Uruguai está passando aqui por baixo. Então, de fato, esse cara era muito corajoso para fazer esse passo aqui. Pena que isso hoje está submerso, mas foi uma história que, né, estamos aqui. Bom, essa foto aqui, pode observar que é 1965 e vejam que tem uma grande nevasca. Anterior, bem próximo anterior a isso, acontece a grande enchente, que seria aquela lá, tá? Então, de repente, né? Então, a grande enchente acontece 19 e 20 de agosto. Tivemos 3 dias e 2 noites de neve aqui. No quarto dia, essa neve, esses flocos de neve se tornam em chuva. Essa chuva faz derreter toda essa nevasca que está por lá de fora do rio. Então o Rio Uruguai, 19 e 20, tinha o auge da chuva, da enchente, né, da água. E logo em seguida ele sobe de novo, quando deslizou tudo para dentro do rio, toda essa cobertura de neve que dá para ver aqui. Então nós tivemos, em 5 dias, 2 enchentes com fenômenos opostos. Isso aconteceu em 1965. Essa é uma história centenária, porque de 19 que veio o primeiro morador para Itá, não acontece até 65 e acontece em 65 e não se repetiu mais. Então essa é uma história centenária que a gente conta aí. Tá? E lá é a enchente, então as fotos da enchente que aconteceu nesse mesmo período. Na mesma semana que aconteceu. As casas totalmente submersas. Né? Aí depois fomos para 100, só que daí ficou mais difícil. Por isso que aqui, ó, esse aqui é o chocalho da Cascavel. Tá? A cozinha dos balseiros é uma réplica. É uma réplica, uma miniatura de cozinha uma de miniatura. 102 itens. Interessante é isso aqui. Nossa. Muito interessante isso. Tinha muita piranha. Bom, o ano passado, mais precisamente, dia 25 de novembro de 19, esse deputado Fabiano da Luz convida os balseiros para uma homenagem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Isso daqui, esse público todo aqui, é o auditório da Assembleia. Aqui é a plenária e aqui nós estamos recebendo o prêmio. Que prêmio nós estamos recebendo? É os balseiros do Rio Uruguai recebendo uma premiação pelos seus relevantes serviços prestados de destaque no estado de Santa Catarina, certo? Então, a gente recebeu a comanda da Assembleia Legislativa do Estado. Essa aqui é a maior medalha que o Estado concede para alguém, tá? Então, essa comanda foi dada aos balseiros do Rio Uruguai pelo fato que nós fomos os primeiros exportadores do estado de Santa Catarina. Então, todo o balseiro e todo o herdeiro, todo parente de balseiro deve se sentir orgulhoso por esse prêmio, por essa premiação. Então, toda a bacia do Uruguai fez isso. Então, quando a gente fala que os balseiros tiveram, pela coragem deles, fizeram o primeiro movimento econômico da nossa região, a gente não está blefando. Isso, de fato, ocorreu. Então, graças a essa história que a gente recebeu esse prêmio todo, então, assim, todo balseiro sinta-se homenageado através dessa homenagem. Ok. E também aqui, seu Nilo, o senhor tem o restaurante, né, dos balseiros, e o senhor fornece almoço nos domingos? Todo domingo a gente serve a comida que esses balseiros, vamos mostrar para a barca aqui, para a balsa aqui. Por exemplo, uma casinha dessa era para manter o fogo, porque o balseiro desce com chuva. Então, o que eles qual é a comida que eles se produzem em cima da balsa? Era a feijoada, carne de porco frito na banha, frango ao molho, mandioca, omelete, essa história toda. Então, esse prato que a gente resgata todo domingo no restaurante dos balseiros. Ótimo. Então, de fato, é mais um momento assim, quando você estiver degustando, você vai se sentir um pouco balseiro, entendeu?
pela culinária feita, de fato, é o que os balseiros preparavam para sua comida descendo o rio. Então é isso. Nós aqui estamos... Então estamos concluindo essa segunda parte da história dos balseiros, do Museu dos Balseiros, um lugar que tem uma história muito rica, muito encantadora. Agradecemos ao seu Nilo Brandi, que nos atendeu com muito carinho, compartilhando conosco de todas essas informações, de todo esse passado histórico, né? De que muitos de vocês, alunos, os seus familiares, seus avós, seus bisavós, fizeram parte. E nós agradecemos em nome da Escola Valentim Bernardi, ao seu Nilo Celso Brandi, pelo compartilhamento dessa história rica a cada um de nós, alunos que vão crescer conhecendo um pouquinho do que foi a história dos balseiros. Muito obrigada, seu Nilo. Disponha. Viva veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou me embora para o rumo de Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, Dom Pula Santo Tomé, só pra ver na correntina e pra bailar um chamamé. Oba, viva veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. E ao chegar no Salto Grande, me despeço deste mundo, rezo a Deus e São Miguel e solto a balsa lá no fundo. Quem se escapa deste golpe chega salvo da Argentina, mas duvido que se escape do olhar das correntinas. Oba, viva veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Viva veio a enchente, Uruguai transbordou.